Você se sente constantemente pressionado a agradar todo mundo? Sente culpa por dizer não? Ou vive se culpando pelo seu passado? Então esse vídeo é para você. No vídeo de hoje a gente vai conhecer as 5 principais lições do livro A Coragem de Não Agradar, uma obra transformadora baseada nas ideias de Alfred Adler que vai te ajudar a se libertar das opiniões alheias, superar as suas limitações e construir a sua melhor versão. Mas atenção, essas lições podem desafiar completamente tudo que você acredita sobre relações, felicidade e liberdade. Vamos lá? 1. O passado não define quem você é. Muita gente acredita que é prisioneira do passado, que é prisioneira dos traumas, das rejeições ou dos erros. Mas a verdade é que o passado não determina o presente, mas sim é a forma como você interpreta essas situações que realmente importa. Você pode ter passado por dificuldades reais e elas importam, mas Adler argumenta que a chave está no sentido que você dá a essas experiências hoje. Você pode enxergar o trauma como um motivo para se esconder ou um combustível para crescer. E um ótimo exemplo disso é o exemplo que Carol Dweck dá em seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela conta a história de Jim Marshall, um ex-jogador de defesa de futebol americano do Minnesota Vikings. Em um jogo contra o San Francisco 49ers, o Marshall ele viu a bola jogada no gramado. Então ele foi lá, pegou a bola, saiu correndo com ela e realizou um touchdown. Só que havia um problema. Ele havia marcado os pontos, mas para a equipe adversária, em um jogo que estava sendo transmitido por todo o país. Como o Marshall ficou? Arrasado e com uma vergonha avassaladora. Mas ele percebeu que ele tinha uma escolha. Ou ele poderia ficar preso naquele sofrimento, no erro dele, ou ele podia fazer algo para tentar consertar o erro. E ele escolheu a segunda opção. Ele se recuperou no segundo tempo, jogou de maneira magistral e contribuiu para a vitória da equipe dele. Ou seja, ao invés de Marshall deixar que essa experiência terrível definisse ele e a carreira dele, ele a controlou. Algo aconteceu com ele, um erro por falta de atenção. Mas o que importa é o significado que ele deu a essa experiência. Logo, a pergunta que realmente importa aqui é: quem você quer ser agora, independente do que você viveu? Essa ideia, ela é libertadora, porque se o nosso passado não define o nosso presente, significa que você pode mudar a qualquer momento, inclusive agora. 2. Todos os problemas são problemas de relacionamento. Uma frase muito impactante do livro é a seguinte: todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Essa ideia pode parecer exagero, mas se você pensar em ansiedade, baixa autoestima e insegurança, essas são questões relacionadas à forma como nos comparamos, como somos vistos ou tratados pelos outros. Isso porque a maioria das nossas dores emocionais, elas estão ligadas ao medo de rejeição, à necessidade de aprovação, ou a necessidade de se sentir pertencente a um grupo, ao nosso bando. A verdade é que a gente quer ser aceito e, às vezes, a gente se molda muito para que isso aconteça. Por exemplo, um adolescente que topa tudo para não se sentir excluído do grupo dele. Pode ser que ele nem goste das mesmas coisas, mas ele continua lá e fingindo que gosta para ele não se sentir excluído. Ou alguém que tem uma ideia incrível, mas que engaveta essa ideia porque talvez o cônjuge riu dessa ideia ou porque os amigos falaram que ela nunca vai dar certo. Viver tentando agradar os outros o tempo todo é uma prisão invisível, e é por isso que o livro propõe que a verdadeira felicidade vem quando você entende que você não precisa agradar todo mundo para ser feliz. A partir do momento que você entende que o seu valor não depende da opinião alheia, os relacionamentos eles deixam de ser fontes de angústia e se tornam espaços de trocas genuínas. E é curiosamente quando você para de tentar agradar a todo mundo que você atrai pessoas que se conectam com quem você realmente é. 3. Separação de tarefas. Em resumo, a separação de tarefas te ajuda a entender o que é problema seu e o que é problema do outro. Muitas vezes nós sofremos porque nos metemos em lugares que não deveríamos. A gente tenta controlar a reação dos outros, a gente tenta resolver problemas que não são nossos, ou a gente carrega culpas que não nos pertencem. Segundo Adler, a paz verdadeira começa quando você se pergunta: de quem é essa tarefa? Por exemplo, se a tarefa é do outro, seja concordar com você, gostar de você ou mudar uma atitude, não é sua responsabilidade interferir nisso. Isso não significa ignorar os outros ou ser egoísta, mas sim colocar limites saudáveis. Em outras palavras, você faz a sua parte, seja ela agir com respeito, mostrar os seus limites e falar com clareza, e você deixa que o outro tenha liberdade para fazer ou não a parte dele.
Quando você respeita essa linha invisível, você alivia um peso enorme das suas costas, porque você para de tentar controlar o incontrolável e volta o seu foco para o que você realmente controla e que está no seu alcance e que é tarefa sua, que são as suas ações, as suas palavras e as suas escolhas. No Flynal Produtividade, você pode planejar a sua semana para ser mais produtivo, criar bons hábitos, definir metas eficientes e ter acesso a relatórios e estatísticas sobre tudo isso. E se você quiser conferir o Flynal Produtividade, eu vou deixar o link dele na descrição. 4. A verdadeira liberdade exige coragem. Você já se pegou dizendo sim só para não desagradar? Ou deixou de fazer algo que queria por medo do que os outros iriam pensar? Segundo o livro, viver com liberdade exige apenas uma coisa: coragem para desagradar. Isso não quer dizer ser rude, indiferente ou ignorante. Significa agir conforme os seus valores, mesmo que isso frustre ou desagrade alguém. Na prática, viver com essa coragem significa recusar convites que não fazem sentido para você ou mudar a sua área profissional mesmo que a sua família não entenda. E isso tudo exige uma força que nem sempre é aprovada socialmente. A coragem de bancar quem você é, mesmo sobre o risco de perder a aprovação alheia. A verdadeira paz vem quando você entende que ser quem você é pode custar alguns aplausos, mas promove uma liberdade que nenhum elogio compra. E aos poucos, as amizades, as pessoas que vão ficando, ou seja, aquelas pessoas que mesmo após você precisar falar um não, mesmo quando você discorda de algo, ou mesmo quando você muda, essas pessoas que ficam são as amizades verdadeiras. Quer aprender a criar e manter bons hábitos no longo prazo de forma super fácil? Então acesse o link na descrição e conheça o meu curso sobre hábitos. 5. Pare de culpar os outros pela sua vida. Essa é uma lição dura, mas libertadora. O livro diz que quanto mais a gente coloca a culpa nos outros, seja no nosso chefe, nos nossos pais, no nosso cônjuge ou na nossa infância, a gente se coloca num papel de vítima. E ser uma vítima é abrir mão do próprio poder. É como se você estivesse sentado em um carro, no banco do passageiro, reclamando da direção, sendo que a chave do carro está dentro do seu bolso. Por isso, sempre que ficar passando pela sua cabeça, eu sou assim, porque tal e tal coisa aconteceu comigo, você vai parar e vai pensar: o que eu posso fazer com isso agora? Ser adulto emocionalmente é entender que a responsabilidade é sua. E aqui eu não estou falando sobre culpa, estou falando sobre você assumir o volante da sua vida. Enquanto você continuar esperando que os outros mudem, a sua vida vai ficar parada. Mas a partir do momento em que você muda, as outras coisas ao seu redor começam a se reajustar também. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre a dica mais poderosa para mudar de vida. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.